O problema é que quando eu perdi essa grana, eu percebi que eu não estava nesse patamar. Eu estava muito abaixo do que eu imaginava. Eu diria que a minha volta por cima veio somente quando eu adquiri uma grande compreensão em relação a todo o trabalho que eu exercia no mercado. Ali eu tive um aprendizado sobre postura empreendedora. Uma pessoa que tem apenas uma fonte de renda, por melhor que seja essa fonte de renda, ela está a um passo de quebrar. E aí eu pergunto, você tem essa miopia no trading? Ou pelo menos tinha até o momento desse vídeo? Chegamos a um ponto importante, porque quando você tem uma visão mais ampla, você começa a entender como você traça uma trajetória de evolução. Dá para viver de day trade? Agora vem um ponto muito importante. Vamos lá? Conta real, 09, a volta por cima. Fala trader, seja bem-vindo a mais uma conta real. Lembra do último episódio, quando eu contei sobre o meu primeiro grande tombo, onde eu perdi alguns milhares de dólares em questão de segundos? Pois é, não dava para falar um pouco sobre como eu me recuperei daquilo? Então, estamos aqui de novo para dar continuidade àquela história. Basicamente, como foi a minha recuperação desse primeiro grande loss, né? Não tinha muito segredo, eu vinha de uma progressão boa de resultados, e então eu demorei alguns meses para me recuperar financeiramente, psicologicamente eu não sei, eu segui machucado mesmo, porque era o que eu tinha que fazer, então eu aprendi a dar um jeito naquela situação. E com isso, quando eu tapei aquele buraco, eu tive o problema resolvido? Não. Por quê? O fato é que, assim, eu vinha numa evolução, eu estava nesse patamar, aí eu tomei um baque. Beleza, perdi uma grana. O problema é que quando eu perdi essa grana, eu percebi que eu não estava nesse patamar. Eu estava muito abaixo do que eu imaginava. Me faltava muita compreensão. Então, torna a perguntar, o problema estava resolvido? Não. Eu tinha me dado conta de que eu tinha algo muito mais sério, né? De que eu tinha me dado conta que aquele problema podia acontecer novamente. E aí, como é que eu ia me virar? E se isso aquilo acontecesse umas 2 vezes seguidas? Daria para viver de um negócio onde você trabalha, e de repente em questão de segundos você devolve meses de resultado? Óbvio que não dá para confiar num trabalho desses. Então eu comecei a me questionar. E se acontecer de novo, o que eu vou fazer? Se eu tomar um outro grande tombo financeiro, o que eu vou fazer? Se isso se tornar corriqueiro? E se eu não conseguir me levantar mais? Como é que eu vou tirar férias? Como é que eu vou me aposentar tendo um trabalho tão volátil, tão incerto como este? Então, à medida que eu fui me questionando, eu fui pensando, será que vale a pena eu me manter como um trader? Será que isso é para mim? Enfim, hoje eu vou contar um pouco dessa trajetória. Eu diria que a minha volta por cima veio somente quando eu adquiri uma grande compreensão em relação a todo o trabalho que eu exercia no mercado. E isso veio depois de uma longa jornada no mercado brasileiro. Vale lembrar que os meus primeiros passos aconteceram no mercado norte-americano, operando dentro de uma mesa profissional de traders, mas a minha evolução aconteceu quando eu migrei para o mercado brasileiro e trilhei uma jornada por lá. Recapitulando, eu devo muito ao meu repertório de técnicas que eu desenvolvi, em primeiro lugar, na primeira corretora brasileira onde eu trabalhei, que era a Intra Corretora, posteriormente se tornou o Citibank Corretora. Lá eu conheci todo o universo das ações do Brasil, que é diferente das ações norte-americanas, né? No Brasil tem ações PN, ON, enfim, Unity, né, que são aquelas com final 11 no código. No mercado norte-americano são todas ações ON, só tem uma Apple. Aqui no Brasil, você vai ver, Vale tem. Hoje em dia só tem Vale 3, mas Petro tem Petro 3, Petro 4, enfim. E eu tinha que entender um pouco dessa dinâmica de ações. No Brasil, eu entendi o que são os contratos futuros, o que era o mercado a termo, o que era o mercado de opções. Conheci outros tipos de análise, que não somente a de fluxo, a análise gráfica, a análise técnica. Conheci a análise fundamentalista. Então, o meu repertório técnico foi graças a essa passagem, essa primeira passagem na primeira corretora. A segunda, a Interfloat, a Interfloat era a McLaren das corretoras para traders na época. Todo operador de pregão viva voz que queria seguir uma carreira solo, ele ia para a Interfloat corretora. E lá eu comecei a conviver com cases de grandes traders multimilionários que ganharam dinheiro
operando no mercado financeiro. Então, à medida que hoje o universo digital deixa essas pessoas distantes, a gente não sabe muito bem o que é fruto de um marketing com interesses secundários por trás ou o que é realidade. Naquela época ninguém estava interessado em vender uma imagem de um trader bem-sucedido. O cara simplesmente era um trader bem-sucedido e foi através desse contato da Interfloat com dezenas, se não centenas de clientes, onde eu pude ver, de fato, cara a cara, a galera ganhando dinheiro, fazendo dinheiro e, enfim, operando o mercado. Vale lembrar que em 2011, final de 2011, a Interfloat foi adquirida pela XP Investimentos, então aí começou uma nova fase na minha vida onde eu tive contato com o público de varejo, mas sobretudo pelo perfil próprio da XP Investimentos. Hoje dá para saber que é uma corretora imensa, grande, né? Mas na época ela era uma corretora pequena, crescendo numa velocidade muito rápida. Ali eu tive um aprendizado sobre postura empreendedora. Era interessante que eu não me visualizava simplesmente como um funcionário que cumpria uma função de dar calls, de operações. Na verdade, eu tinha um micro-universo para gerir, né? Eu tinha que pensar como comunicar de forma mais eficiente, como aquilo ia gerar resultado para o cliente e como isso ia retornar algo para a empresa. Então, ali eu comecei a cultivar um pouco dessa percepção, a necessidade de eu começar a gerir o que eu fazia como um empreendedor. E é até interessante, porque hoje se fala muito, né, de você como um colaborador dentro de uma empresa, porém tendo uma postura empreendedora. Claro que depois eu tirei proveito trazendo isso para fora daquele universo e usando em atividades próprias, mas ali foi a sementinha, me fez crescer bastante. Qual é a conclusão de toda essa jornada? Quando eu cheguei no final disso, eu tinha uma bagagem muito boa. Eu sabia o que o trading podia de fato me fornecer, eu entendia um pouco mais de repertório técnico, eu tinha noção dos riscos, e aí quando alguém me perguntava, ou até hoje me pergunta, dá para viver de day trade? Agora vem um ponto muito importante. Existe um folclore que a indústria do resultado imediato quer que você acredite, né? Existe uma versão de viver de day trade que ela é muito fantasiosa. E é isso que é vendido para você. Porque é encantador você poder trabalhar da sua casa, sem chefe, sem pegar trânsito, operar o seu próprio dinheiro, poder começar com pouco dinheiro e ganhar, escalar esse dinheiro muito rápido. Isso é muito sedutor. Não é à toa que a Bolsa de Valores recebe centenas de milhares de pessoas querendo se tornar day traders, porque todos eles recebem uma proposta em algum momento muito chamativa, ilusória, por outro lado. Então, quando me dizem, cara, dá para viver de day trade, somente de day trade, eu costumo dizer que dá para você sobreviver de day trade. Por que eu digo isso? O day trade ele necessita da sua atuação ativa, você precisa estar lá operando o mercado. Se você não opera, seu dinheiro não rende. É diferente de você montar uma carteira de fundo imobiliário e todo mês você vai ter caindo lá na tua conta um dividendo. Ou comprando ações que pagam bons dividendos, ou ainda colocando dinheiro em algum título público, uma renda fixa. Você tem um rendimento trabalhando sozinho, independentemente do que você faça. O day trading não. O day trading você só tem dinheiro se você trabalhar, e se você trabalhar bem, porque se você trabalhar mal você não ganha, você perde dinheiro. As pessoas acho que não têm muito essa noção, elas pegam uma mentalidade de renda fixa, com ganhos dosados de tempos em tempos, e tentar transferir isso para uma dinâmica de renda variável, onde os ganhos são, sim, a possibilidade de ganhos são muito mais agressivas. Esse é um ponto importante de se entender. O trading ele exige que você esteja lá trabalhando. Portanto, se você tirar um mês de férias, é um mês que você não está produzindo, você não está ganhando dinheiro. Se você pega alguma doença, precisa de um tratamento, precisa se afastar, sofre algum acidente, é um tempo que você fica longe das telas, sem ganhar dinheiro. Se você decide se aposentar, para nunca mais trabalhar, curtir os netos, curtir a vida, viajar o mundo, você para de ganhar dinheiro. Então, nesse ponto, o trading ele não é sustentável.
trading, o day trade especificamente, ele acaba não sendo sustentável. Você precisa estar acompanhando o mercado. E aí eu vou falar para você algo pelo qual eu passei. O mercado ele te dá fases, tá? Você tem épocas que você está indo muito bem e tem épocas que você precisa penar bastante até descobrir uma forma de tirar dinheiro do mercado. Uma técnica, o mercado muda em termos de tendência, de volatilidade, de liquidez, regras de negociação, surgem novos tipos de contratos, então você precisa se reinventar e nesse meio tempo você deixa de ganhar dinheiro. Então, para pensar comigo, quando as coisas estão indo bem, você não quer se afastar, você não quer tirar férias porque você quer surfar aquela onda ao máximo que você puder. E quando as coisas estão indo mal, você não quer se afastar do mercado porque você não quer abandonar, não quer deixar aquela coisa boa que está pela frente, que você vai ter que descobrir, para trás, de lado. Então você quer cumprir essa tarefa. Então você está sempre sendo escravo do mercado. Esse é um dos pontos negativos do day trade. Como é que se resolve essa questão? Afinal de contas, dá para viver de trading, mas não somente de day trade. Como é que se resolve essa questão? Isso veio com o tempo, quando eu finalmente entendi um conceito de ativo e passivo. Ativo é tudo que te dá lucro, ganhos financeiros, e passivo é tudo que te dá gastos. Então, você comprou um carro, aquilo é um passivo. Vai perdendo valor, você precisa gastar dinheiro com manutenções. Você comprou uma casa para alugar ela, botar ela para gerar aluguel e te dar dinheiro. Aquilo é um ativo, algo de valor e que te gera mais valor ainda. Você adquiriu uma carteira de ações, comprou ações diversas de empresas que você gosta. Isso é um ativo, isso gera ganhos, né? Você comprou uma casa de praia para os finais de semana. Isso te dá gastos, são impostos, manutenção, então é um passivo. Eu comecei a colocar na minha cabeça que era importante eu começar a colecionar ativos que me dessem outras fontes de renda, e isso me trouxe para uma noção de diversificação. Tempos depois eu escutei algo que me fez bastante sentido. Uma pessoa que tem apenas uma fonte de renda, por melhor que seja essa fonte de renda, ela está a um passo de quebrar. E eu já vi isso acontecer com várias pessoas. O cara que tinha um bom emprego foi mandado embora e não conseguiu recolocação no trabalho, no mercado de trabalho. E aí o que aconteceu? Ele perdeu a única fonte de renda que ele tinha. E você vai ver, era um sujeito que gastava dinheiro com viagens, restaurantes, carros e roupa cara, e de repente o padrão de vida dele caiu drasticamente. Essa maturidade começou a me dar uma noção melhor de que eu precisava diversificar o meu portfólio e ganhar outras fontes de renda. Então hoje, se você me perguntar como que se vive de day trade, é importante ter essa noção, é importante ter essa visão. E aí eu pergunto, você tem essa miopia no trading? Ou pelo menos tinha até o momento desse vídeo? Você acreditava que dava para viver só de trading? Você já parou para se perguntar o que você ia fazer na sua aposentadoria? Ou durante um tempo de férias? Né? Já parou para se perguntar se você passar por um período ruim de trading? Porque isso existe em qualquer situação, você passa por períodos em que você não tira grana do mercado. O que você ia fazer para aprender para pagar suas contas? Uma vez que você entende isso, você consegue traçar melhor o seu plano para você se desenvolver. Você consegue entender melhor que o trade de curto prazo ele serve para alimentar ativos de prazo maior ou menos voláteis, mais perenes. E hoje eu posso contar com carteira de ações internacionais, participação em empresas, o meu nome lá no contrato social, imóveis de aluguel. E, cara, já passei por tempo ruim de fechar mês negativo no day trade e para mim não fez diferença. Porque ótimo, é legal quando o day trade te dá grana e você paga as contas dali, dá um prazer imenso você sacar dinheiro da corretora sabendo que aquela grana foi feita pelas suas operações do dia a dia, mas acontece da gente passar por períodos ruins. Nos períodos bons, você gera lucro, o excesso de lucro você transborda para essas outras fontes, né? Mas nas épocas ruins, é bom que essas outras fontes passem a te alimentar. Chegamos num ponto importante, porque quando você tem uma visão mais ampla, você começa a entender como você traça uma trajetória de evolução. E foi aí que eu, de fato, tive a minha recuperação, né? Eu digo que, para quem não sabe para onde vai, qualquer ponto é partida e qualquer lugar, qualquer local é objetivo.
Uma vez que você sabe para onde você deve apontar e o que você deve fazer, quais são as suas reais possibilidades, fica muito mais fácil traçar um plano, pé no chão, sem vislumbres, sem cair nas fantasias da indústria do resultado imediato, porque tá todo mundo querendo te vender um milagre. E aí, isso era 2014 já. Eu tinha passado por várias instituições. Obviamente que ao longo desse tempo eu fui juntando bagagem, fui juntando dinheiro, então eu fui construindo patrimônio. Mas é aí que aconteceu, de fato, a minha virada de chave. Foi aí que eu realmente tive um salto muito grande. Mas isso é assunto para uma próxima conta real. E a gente se vê na próxima semana. Forte abraço.